Boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no grupo de coordenadores e facilitadores da equipe Bezerra de Menezes para falarmos um pouco sobre os grupos de terapia espiritual, né? Refletir sobre as primeiras reuniões que já aconteceram. Nós tivemos reuniões na segunda e na terça, e falar, trazer mais esclarecimento, fazer alguns comentários, buscar, né, tranquilizar vocês, enfim, é um bate-papo para tirar dúvida, para refletir, para tranquilizar e para seguirmos em frente. Então sejam bem-vindos à reunião. Vou tentar aqui trazer alguma luz, trazer alguns esclarecimentos, né, nessa reunião. Fiquem todos à vontade para tirar dúvida, para questionar e, enfim, pedir mais esclarecimentos. Bom, essa é uma boa questão para nós iniciarmos a nossa reunião. Qual é a função do facilitador? O que nós imaginamos quando nós criamos essa questão do facilitador? Coloco essa questão porque percebemos que muitos dos nossos colaboradores, né, nossos queridos irmãos e irmãs, estão ainda apreensivos, e eu acredito que essa apreensão se deve muito mais à falta do conhecimento real da função do que propriamente da função, porque todos vão ver hoje, nós estamos aqui para esclarecer, que conduzir, desculpem, hoje eu estou um pouco gripado, mas conduzir um grupo de terapia é uma coisa muito mais simples do que muitos, né, vocês possam imaginar. O facilitador é a pessoa que vai organizar a reunião, vai lembrar aos pacientes, né, no dia da reunião, vai lembrar que existe uma reunião àquela hora, mandar mensagem, postar no grupo que tem a reunião, ou seja, fazer com que essa reunião aconteça, que as pessoas se lembrem. Então, se o seu grupo é segunda-feira, 20 horas, então, segunda-feira, já a partir da manhã, você já começa a enviar mensagem para as pessoas, falando, né, lembrando que tem reunião naquele dia, pedindo a presença das pessoas. Então, primeiro, lembrar as pessoas. Segundo, existe um roteiro para seguir. Então, o facilitador vai buscar percorrer aquele roteiro, como se fosse uma receita de bolo, né? Se você vai fazer um bolo e você tem uma receita, é só seguir a receita, né? Uma pessoa que segue uma receita para fazer um bolo, se ela seguir a receita igual está ali, ela consegue fazer um bolo. Então, a mesma coisa, nós passamos um roteiro, uma receita para fazer a reunião. Se seguir a receita, não tem como dar errado. Então, algumas pessoas acham que o facilitador tem que fazer um papel de um psiquiatra, de um psicólogo, de um médico, né, de um médium, né, ou substituir a espiritualidade. Não é nada disso. Não é isso que a gente... né? Nós entendemos que vocês, nenhum de nós, talvez não tenha nem qualificação para assumir um papel aqui de um psiquiatra. Não. Não somos psicólogos, nossa terapia não é cobrada, a gente não está substituindo médicos. A gente está trazendo as pessoas para um grupo, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas nós criamos um grupo de compartilhamento de experiência. Só que esse grupo tem reunião, e essa reunião precisa ser agilizada, precisa ser organizada. Então o facilitador é a pessoa, é o colaborador nosso que vai ajudar a fazer com que essa reunião ocorra e siga um roteiro. Então, o roteiro é fundamental que o facilitador siga, né? Então, nós passamos ali um passo a passo, nós ainda vamos falar hoje sobre isso, e o facilitador tem que seguir aquele roteiro. Aí fica mais fácil ele realizar. Mas ele não tem que se colocar na posição de ser psicólogo, psiquiatra, doutor, médico, nada disso. Ele vai convidar as pessoas no dia, vai seguir aquele roteiro, e vai estimular as pessoas a falarem sobre si mesmo, né? E nós definimos
que são 2 facilitadores, porque se acontecer alguma coisa, né, um impedimento de um dos facilitadores, o outro cobre. Mas não necessariamente os 2 têm que estar ali junto, porque são 2 justamente para um dar suporte ao outro facilitador. O compromisso do facilitador com o grupo. Isso é importante, né? O facilitador, a pessoa que se dispôs a ser facilitador, né, ao ser o líder de um grupo de terapia, precisa realmente de um compromisso muito sério e muito firme, né? Então, se você se predispôs a toda terça-feira, às 8 horas da noite, ser o facilitador daquele grupo, e são 2 facilitadores, então você tem que organizar a sua vida, né, para que naquele horário de 8 às 10 da noite você esteja disponível. Então, se alguém for te visitar, fala, ó, me visita amanhã, ou visita depois das 10, ou chega mais cedo, né, porque 8 horas eu tenho um compromisso. Então, isso a gente pede ao facilitador, né, que 8 horas ele esteja disponível para trabalhar naquele grupo. É uma reunião de 2 horas, no máximo, né? Então, esse compromisso é fundamental que o facilitador tenha. E nós temos uma dupla de facilitadores. Os 2 facilitadores precisam estar conversando entre si. Então, se são 2 pessoas, durante o dia na reunião, eles podem conversar um com o outro, né? Se um vai estar com algum problema, o outro já assume, divide as tarefas, ou você comunica com determinados pacientes, ou comunica com outros para chamar para a reunião. Enfim, são 2 pessoas, podem estar conversando um com o outro para que a reunião aconteça de maneira tranquila. O compromisso é fundamental, né? Mas o facilitador precisa entender que toda a nossa equipe vai estar ali ajudando, né? A qualquer momento pode recorrer. Se acontecer uma coisa rara de que nenhum dos 2 facilitadores possam fazer aquela reunião naquele dia por motivo de saúde ou por motivo qualquer, tem que nos avisar com bastante antecedência, 2 dias de antecedência, 1 dia de antecedência, para que possamos pôr alguém para substituir. Não pode, né, aconteceu inclusive esses dias, chegar na hora e não aparecer ninguém para fazer a reunião. Isso, né, é falta de compromisso, não apenas com nós da equipe, mas é falta de compromisso com a espiritualidade. É um compromisso que vocês assumem. Então, nesse sentido, a gente chama atenção para esse compromisso, né, do facilitador. Preocupação dos facilitadores, né? Nós percebemos que muitos dos facilitadores, dos coordenadores, estão preocupados em, será que eu vou dar conta de, né, conduzir essa reunião, esse grupo de terapia? Eu entendo que essa preocupação tem mais a ver com o título, né? Porque assim, grupo de terapia espiritual, então todo mundo entende que o facilitador precisa ser formado em psicologia, precisa ser um psiquiatra, precisa ser um médico, um doutor, então fica preocupado de não dar conta. Então não tem nada a ver com isso, não é isso, né? O facilitador, como nós falamos, ele vai ser a pessoa que vai estar encarregada de organizar a reunião, seguir o roteiro, né? A reunião, nós vamos falar mais para frente sobre o andamento da reunião, mas o facilitador não precisa ser o psicólogo, o doutor ou qualquer coisa, vai ser um organizador, vai facilitar a ocorrência da reunião. A espiritualidade, a equipe espiritual do Dr. Bezerra vai estar junto, intuindo. Nós temos outras pessoas que vão estar presentes, coordenadores, eu mesmo vou estar sempre presente ali acompanhando os grupos. Então, não vejo, né, uma pessoa com o domínio né, normal da sua, vamos dizer assim, da sua capacidade, né? Nós sempre buscamos ter uma pessoa que tenha experiência de vida e vai usar a tua experiência de vida dentro do grupo, mas não necessariamente a pessoa precisa ter informação técnica na área de psicologia. Precisa se comprometer a realizar as reuniões, seguir o roteiro
convidar as pessoas para participar da reunião. É muito mais um compromisso espiritual do que uma capacidade técnica para realizar terapias, né? Porque na verdade é uma terapia espiritual. Não necessita que a pessoa tenha conhecimento de psicologia ou psiquiatria. Bom, o roteiro da reunião. Nós pedimos que os facilitadores procurem seguir o roteiro da reunião, porque se você não seguir o roteiro da reunião, você, principalmente nessa fase que a pessoa não tem tanta experiência em conduzir esses grupos, vai ficar perdido, né? Vai começar, entra um assunto, depois entra outro e aí você perde o fio da meada. Então seguir o roteiro é seguir a receita de bolo. O roteiro, a reunião tem duas partes. Uma parte é um culto no lar. Você inicia a reunião fazendo um pequeno culto no lar, né? Terminou o culto no lar, né, que deve demorar no máximo 15 minutos, fazer um culto mais rápido, né, mais sucinto. Depois você parte para a segunda parte da terapia, que é o compartilhamento de experiência. Então toda reunião tem duas partes. A primeira parte é o culto no lar e a segunda parte, compartilhamento de experiência. E nós passamos aí um roteiro onde vocês vão seguir aquela receita de bolo, né? Passo a passo. O culto no lar tem várias partes e o compartilhamento de experiência também vai ter várias partes. Como nós falamos, o culto no lar da reunião de terapia é mais sucinto, é bem simples e tem o roteiro. Você abre a reunião, né, dá um boas-vindas a todo mundo, coloca primeiro a prece de Cáritas, né, ou prece de São Francisco. Você coloca uma prece. Vamos iniciar nessa fase inicial da terapia com a prece Cáritas. Então você coloca a prece Cáritas, em seguida faz uma prece rogatória que você pode até gravar essa prece, né, uma prece de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Você grava anteriormente e coloca lá na hora para todos ouvirem. Então, prece de Cáritas, depois prece rogatória. Depois você lê uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós até colocamos o link do Evangelho online, você escolhe uma passagem e lê. E finalmente você faz uma prece de agradecimento, né? E termina o culto com uma prece de São Francisco, ou um Pai Nosso. Então, bem simples. Prece de Cáritas, prece rogatória, leitura do Evangelho, depois uma prece de agradecimento, fecha com a prece de São Francisco. E você pode fluidificar a água no final, alguns segundos só. Cada um vai ter o seu copo de água, você fluidifica e pedir para todos beberem, que essa água serve para o equilíbrio espiritual das pessoas. Então, é um culto rápido e é só seguir esse roteiro. Bom, fechou a primeira parte, que é o culto no lar, você inicia já a segunda parte, que é o compartilhamento de experiência. Já é a terapia propriamente dito. Toda semana nós vamos enviar um vídeo, né, com o material do tema da semana, o passo da semana. Essa semana foi a pessoa assumir o problema, né, admitir o problema. Então, vai ter um vídeo falando sobre o problema que a pessoa vivencia. Então, você vai receber com antecedência o material. Então é o momento que você inicia essa segunda fase, coloca o vídeo para todos ouvirem, né? E depois que as pessoas ouvirem o vídeo, que vai vir sempre com um conteúdo, você começa a estimular as pessoas a falarem sobre seus próprios problemas de acordo com o vídeo, né? O vídeo vai ter aquela etapa que está sendo trabalhada na terapia. Então, se o vídeo, por exemplo, está falando sobre perdoar as pessoas, então vai ter um conteúdo sobre isso, e depois que passar o vídeo nós vamos debater esse tema dentro do grupo, pedindo para as pessoas falarem sobre as suas experiências pessoais, porque esse compartilhamento de experiência é a terapia propriamente dita, é a hora que a pessoa
bota para fora, né? É a hora que as pessoas se livram dessa carga negativa, desabafa, e nesse compartilhamento um vai ajudando o outro no processo de mudança pessoal, né? Então a segunda parte seria então essa, compartilhamento de experiências. Bom, agora eu gostaria de fazer algumas reflexões finais sobre a terapia. Nesse momento do compartilhamento de experiência, eu gostaria de tecer alguns comentários. Primeiro, nós, na condição de coordenadores, na condição de conselheiros, na condição de facilitadores, devemos procurar ajudar as pessoas, levar uma palavra de alívio, de consolação, levar uma palavra de reforço íntimo, ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas precisam saber que podem contar conosco, saber que estamos do lado dela, né? Então cabe a nós, nas nossas mensagens, mostrar que estamos solidários com as pessoas, né? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários também e algumas ponderações, porque alguns de nós, e eu já vi essa experiência, ultrapassa esse limite do aconselhamento, da ponderação, do apoio, e começa a dar opiniões sobre a vida das pessoas, e a gente pede que isso não aconteça, né? Nós somos facilitadores, nós somos conselheiros, nós somos apoiadores dos pacientes, mas nós não devemos, não temos permissão, não temos nem formação técnica para estar influenciando na vida das pessoas, tomando decisões pelas pessoas, julgando as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi em uma das reuniões passadas, né, um determinado paciente falar que o filho esfaqueou uma outra pessoa, né, e dando as razões de ter agredido a outra pessoa. E no caso lá, o facilitador, eu vi uma mensagem do facilitador se colocando do lado da pessoa, dizendo que o filho estava certo de esfaquear porque o outro, né, agrediu verbalmente. Enfim, eu estou querendo falar para vocês o seguinte, que vão surgir muitas situações em que a pessoa fala que o marido abandonou, ou o marido traiu, ou a esposa traiu, ou alguém roubou ela. Vão acontecer situações em que as pessoas relatam para nós e querem que a gente assuma com elas essa responsabilidade, né? Eximam elas de qualquer responsabilidade, de qualquer culpa, e colocam a culpa na outra pessoa, sendo que nós não entendemos e não conhecemos a real situação. Estou falando isso porque durante o trabalho do facilitador, não vamos entrar nas questões pessoais da pessoa. Se alguém agrediu alguém, se alguém roubou alguém, se alguém prejudicou alguém, cabe o que Cristo fala? Perdoar, né? A pessoa que errou, ela vai ser julgada por Deus. Só quem pode julgar é Deus. E não cabe a nós nos colocarmos do lado de uma pessoa nem do lado de outra. Não cabe a nós tomarmos posição do lado do marido ou da esposa. O marido traiu a mulher. Isso é um relato que a pessoa falou, né? O paciente pode ter falado que a esposa traiu ele, o marido traiu ela. Mas nós não sabemos exatamente realmente o que aconteceu. Isso é uma narração da pessoa. Portanto, não devemos tomar partido, não devemos que fulano está certo ou outro está errado. O que a gente tem que falar é o seguinte: olha, procure entender a situação. Será que nessa situação problemática que aconteceu, vamos esquecer a culpa do outro? Será que você tem alguma responsabilidade no que aconteceu? Então, levar a pessoa a esse tipo de reflexão, porque todas as pessoas gostam de se eximir de qualquer culpa e colocar a culpa sempre em alguém, né? Sempre quem tem culpa é a esposa, ou sempre que tem culpa, no caso do marido, é a esposa, no caso da esposa é o marido, né? No caso do sócio, é o sócio que roubou. Então, assim, as pessoas sempre chegam para nós contando uma história e colocando a culpa do que aconteceu, da tragédia ou da coisa errada,
sempre nas outras pessoas. Ninguém assume a sua responsabilidade. Acho que, no caso, é papel do nosso, durante a terapia, levar as pessoas à reflexão para elas assumirem também as responsabilidades dela. Nós temos uma das etapas aqui do nosso programa, que é justamente a pessoa assumir a sua responsabilidade, assumir os seus erros. Tem duas etapas. Uma é de perdoar quem te ofendeu. E a outra é assumir os seus erros e tentar se redimir diante de quem você prejudicou. Então, essa etapa, temos que levar as pessoas a também assumir a sua parcela de responsabilidade. Mas sem respeitar, sobretudo, o livre-arbítrio. Nós não podemos falar que alguém deve se separar, ou deve voltar para a namorada, ou voltar para o noivo, ou voltar para o marido, ou voltar para o emprego, ou trazer o filho de volta para casa. Evitar esse tipo de assumir essas decisões, né? Porque as decisões têm que ser tomadas pelos próprios pacientes. Nós estamos aqui para ajudá-los a se fortalecer, para levá-los a realizar o culto no lar, levar as pessoas a se ligarem a Deus, se ligarem à espiritualidade, as pessoas a superarem a sua ansiedade, a superarem as suas mágoas. Então, a pensarem com maior clareza, mas as decisões têm que ser tomadas por cada pessoa. As soluções dos problemas das pessoas estão dentro dela. Nós vamos ajudar a pessoa a baixar a bola, superar a ansiedade, ficar mais tranquila e ela mesmo tomar as próprias decisões. Então, nessas reflexões finais, eu pediria a vocês que durante as reuniões do grupo de terapia, sempre evitarem posicionamentos em relação a decidir pelas pessoas, julgar as pessoas, ou influenciar as pessoas a tomarem decisões. A gente não pode fazer isso porque a gente não conhece o contexto. Nós conhecemos sempre a versão do paciente, mas em toda a história tem duas versões. Uma do marido e uma da esposa, um do filho e uma da mãe, um do amigo e uma do outro amigo. Enfim, sempre tem mais de uma versão. Então, quem somos nós para tomar partido nessa situação? Então, ouvir, né, o desabafo da pessoa, não julgar e ajudar a pessoa mesmo a reconhecer, assumir as suas culpas, perdoar, né, virar a página e seguir em frente, né? Então, essas são as reflexões finais que nós gostaríamos. Gravamos esse vídeo aqui para trazer uma primeira explanação do trabalho do grupo de terapia e esperamos que vocês possam tirar, né, mais dúvidas durante a nossa reunião que vai ocorrer, né, em seguida. Mas basicamente é essa a nossa ideia geral do funcionamento dos grupos de terapia espiritual. Até daqui a pouco.